Numa tarde abafada de outubro, daquelas em que o ar parece sustentar um silêncio desconfortável, como se a própria cidade aguardasse uma revelação, a senhorita Eleanor Marsh caminhou até o Instituto Médico Legal de Whitefriars com a determinação trêmula de quem tenta parecer mais forte do que realmente é. A névoa remanescente da manhã ainda se agarrava às bordas do seu véu, e embora suas mãos estivessem protegidas por luvas de couro claro, o leve tremor sob o tecido denunciava o que sua voz se recusava a admitir. Medo. Um medo profundo e perfeitamente racional. O interior do prédio cheirava a antisséptico e granito frio, como se cada corredor tivesse sido construído para abafar confissões que jamais deveriam ver a luz do dia. O atendente, um homem alto e magro, com a expressão de quem nasceu habituado a ouvir sussurros e soluços, fez-lhe uma breve reverência silenciosa e passou a guiá-la por um corredor estreito, iluminado por lâmpadas que pareciam piscar em um ritmo quase cerimonial. Não havia pressa em seus passos, e ainda assim, cada metro percorrido parecia conduzi-la a um destino irrevogável. Eleanor caminhava com o porte rígido de alguém que aprendeu, desde cedo, a manter a compostura diante dos olhares alheios. No entanto, naquela tarde, não havia sociedade para impressionar, nenhuma tia vigilante para avaliar sua postura, nenhum salão para observar o peso dos seus gestos. Havia apenas ela, suas respirações curtas e a certeza terrível de que, ao final daquele corredor, encontraria a confirmação da maior tragédia de sua vida. O atendente parou diante de uma porta metálica e lançou-lhe um olhar que misturava profissionalismo e piedade, o tipo de olhar que sugere que as palavras ali seriam cruéis demais para serem pronunciadas. Ele abriu a porta e o rangido dos trilhos ecoou pelo espaço como um comentário indesejado. Eleanor inspirou profundamente, como se precisasse garantir que o ar entraria antes que a coragem escapasse. Lá dentro, uma lâmpada solitária pendia do teto, projetando sombras alongadas que pareciam observar a cena com quieta curiosidade. Sobre a mesa de aço, coberto até o peito por um lençol branco, repousava o corpo que ela viera identificar. Ela aproximou-se com passos incertos, cada um mais pesado que o anterior. A ponta de seus dedos tocou o lençol, não para afastá-lo, mas como se precisasse convencer-se de que a matéria diante dela era real. Por um instante, pensou em recuar. Mas o dever emocional, essa força que tantas vezes se impõe acima da vontade humana, a empurrou adiante. Com uma lentidão cuidadosa, ergueu o tecido. O rosto pálido apareceu. A luz fria ressaltava contornos rígidos, lábios imóveis e um silêncio que nenhum homem vivo poderia carregar. Eleanor soltou um suspiro quebrado. Não um soluço, mas algo mais contido, como o estalar de uma corda interna. Sim, murmurou, a voz quase inaudível. É ele. O atendente anotou algo num bloco, mas Eleanor não percebeu. Seus olhos fixavam-se naquele rosto inerte, buscando um último traço de familiaridade, de lembrança, de despedida. E, no entanto, havia algo, um detalhe minúsculo, tão discreto que sua mente, tomada pela dor, não ousou questionar. Uma sombra de dúvida, uma sensação desagradável, um fio fora do lugar. Se tivesse observado com atenção, e se sua emoção lhe permitisse, talvez tivesse notado que o nariz era um pouco mais estreito, ou que o queixo parecia mais quadrado do que o da pessoa que ela acreditava estar ali. Mas a tragédia é uma lente turva. E naquele instante, mais do que qualquer verdade,
Eleanor desejava um encerramento. Assim, declarou morto o homem que amava. Sem imaginar que, ao fazer isso, abria a porta para um enigma que exigiria o talento incomparável de Hercule Poirot e que a conduziria a uma revelação muito mais perturbadora do que a morte. Quando Eleanor deixou o Instituto Médico Legal, Londres já havia se vestido com aquele crepúsculo acinzentado que antecede a noite fria. As carruagens modernas passavam rápido demais, os pedestres caminhavam com a urgência típica de quem não deseja enfrentar a própria solidão, e as fachadas antigas pareciam observar tudo com uma paciência fatigada. Eleanor caminhava como se estivesse suspensa entre dois mundos, o da vida comum, com seus compromissos, suas horas previsíveis e sua delicada cortesia, e o da tragédia, onde o tempo se desarticula e o ar parece pesar o dobro. Seu noivo, Henry Bracknell, havia desaparecido 4 dias antes. 4 dias de silêncio absoluto, de telefonemas não atendidos, de perguntas sem resposta. A polícia local tratou o caso com a compostura burocrática que se espera de homens treinados para evitar alarmes desnecessários, verificaram endereços, interrogaram colegas de trabalho, revisitaram trajetos habituais. Nada, nenhuma pista, nenhum indício de fuga, crime ou acidente. Apenas o desaparecimento abrupto de um homem conhecido por sua pontualidade quase irritante e por uma vida meticulosamente organizada. O corpo encontrado naquela manhã, o corpo que Eleanor identificara como sendo de Henry, havia sido descoberto às margens do Tâmisa, parcialmente protegido por um paredão de pedras e marcado pela violência de um ataque ainda sem explicação. Os jornais noticiariam o fato nas páginas internas, é claro. Homem não identificado encontrado próximo ao Tâmisa. Uma nota breve, fria e profundamente insuficiente. Mas, para Eleanor Marsh, a nota era um epitáfio. No caminho de volta para casa, sua mente oscilava entre a dor e um tipo estranho de dormência. Era como se parte de si mesma estivesse observando o próprio sofrimento de fora, com uma racionalidade cruel demais para ser humana. Aquilo, pensou, era a vida prosseguindo, mesmo quando não se está pronta. Sua residência em Belgrávia era um desses lugares onde a elegância discreta se impõe. Estofados de veludo azul, porcelanas herdadas, relógios de pêndulo que pareciam marcar não apenas o tempo, mas também a reputação familiar. A governanta, Mrs. Doyle, recebeu-a com uma expressão que misturava preocupação e cautela, como se qualquer gesto brusco pudesse fazer com que a jovem desmoronasse no tapete da entrada. — Senhorita Marsh, devo preparar chá? Eleanor tentou sorrir, mas o esforço foi em vão. Aceitou o chá apenas para não acrescentar ao ambiente um silêncio mais pesado do que o necessário. Subiu as escadas até o quarto, onde as lembranças insistiam em se apresentar. As cartas trocadas com Henry, os bilhetes deixados entre livros, a fotografia tirada no jardim de Kew. Ele sorrindo com uma naturalidade que ela agora percebia como rara. Enquanto se sentava à penteadeira, observando o próprio reflexo pálido, algo a inquietou. Não era a dor nem o cansaço. Ambos já estavam instalados com a confiança de hóspedes permanentes. Era outra coisa, uma sensação tênue, mas persistente, de que havia cometido um erro, de que algo na identificação não se encaixava. Tolice, murmurou para si mesma. Apenas o choque. Ainda assim, a dúvida permanecia, silenciosa e obstinada. Na manhã seguinte, um telegrama aguardava sobre a mesa da sala de visitas. O papel era simples,
mas o nome no remetente carregava um prestígio que atravessava fronteiras, salões e fronteiras sociais. Monsieur Hercule Poirot. O breve texto dizia: Mademoiselle March soube da trágica perda. Gostaria, se permitir, de discutir detalhes do caso. Há elementos que me parecem intrigantes. Respeitosamente, H. Poirot. Eleanor leu a mensagem 2 vezes. Depois uma terceira. Não havia pedido ajuda, tampouco esperava que alguém importante se interessasse pelo caso. Mas Hercule Poirot raramente se movia por acaso. O encontro entre Eleanor March e Hercule Poirot foi marcado para a tarde seguinte, em uma pequena sala de chá próxima a Eaton Square, um estabelecimento elegante, conhecido por suas louças impecáveis e por uma clientela que apreciava mais a discrição do que o cardápio. Eleanor chegou alguns minutos antes, tomada por uma ansiedade que tentava manter sob controle. Sentou-se perto da janela, onde a luz suave do fim da tarde iluminava seus olhos cansados. Quando Poirot entrou, não foi necessário que alguém o anunciasse. Sua presença, por si só, ocupava o ambiente com uma curiosa mistura de autoridade e delicadeza. O bigode, naturalmente, estava tão impecável quanto as linhas de seu traje, e seus passos medidos, quase cerimoniosos, demonstravam a costumeira consideração pelos detalhes. Ele inclinou a cabeça ao avistar Eleanor, como se reconhecesse nela não apenas a dor recente, mas também a força silenciosa que a mantinha ali. Mademoiselle, disse ele com a gentileza que lhe era peculiar. Obrigado por aceitar encontrar-me. Ela apenas assentiu sem confiar totalmente na voz. Poirot acomodou-se à sua frente, repousando as luvas sobre a mesa com a precisão de um relojoeiro. Observou-a por um momento, com olhos que pareciam notar mais do que era dito. Antes de começarmos, continuou, permita-me expressar minhas condolências. A perda de um ente querido é sempre um golpe difícil, mas reconheço que, no seu caso, há algo mais complexo. Eleanor estreitou os lábios. Complexo, monsieur? Poirot inclinou-se levemente para a frente, como se prestes a compartilhar um segredo. Sim. Recebi uma nota esta manhã de um colega na polícia. O corpo encontrado às margens do Tâmisa foi identificado pela senhorita. Entretanto, certos detalhes do relatório médico, detalhes que normalmente ninguém consideraria incomuns, chamaram minha atenção. Ela sentiu um frio súbito percorrer-lhe a espinha. A dúvida que tentara ignorar desde o momento da identificação voltou com intensidade renovada. — Que detalhes? Perguntou, esforçando-se para manter a voz estável. Poirot entrelaçou os dedos. Primeiro, a descrição das lesões. São compatíveis com um ataque, certamente, mas não com o tipo de agressão impulsiva que tantos imaginam. Há método, intenção e, ouso dizer, teatralidade. Eleanor franziu a testa, surpresa. O que quer dizer com isso? Digamos, mademoiselle, que o agressor desejava que o corpo fosse encontrado. Não escondido, não perdido no rio, mas descoberto. E isso, para mim, já é o primeiro indício de que estamos diante de algo cuidadosamente construído. O silêncio que se seguiu parecia condensar o ar. Poirot prosseguiu. O segundo detalhe diz respeito à sua identificação. Os médicos comentaram, de forma muito discreta, claro, que a senhorita reconheceu o corpo rapidamente, com uma convicção quase imediata. Ele parecia Henry, murmurou ela, desviando o olhar. Eu estava abalada. Naturalmente. Poirot ergueu a mão em um gesto compreensivo. Mas devo perguntar, havia algo, mesmo algo pequeno, que a incomodou? Um detalhe que não encaixava perfeitamente?
Eleanor hesitou. Pelo menos 2 longos segundos, talvez 3. Havia sim, admitiu finalmente. Mas eu pensei que fosse apenas a mudança causada pela morte. Poirot fechou os olhos por um instante, como quem valida mentalmente uma hipótese previamente formulada. Ah, mademoiselle, o choque pode explicar muitos enganos, mas não todos. E é por isso que eu desejava falar com a senhorita. Permita-me ser claro. Tenho razões para acreditar que o corpo que identificou pode não ser o do seu noivo. O impacto dessas palavras foi tão profundo que Eleanor imediatamente levou a mão ao peito como se precisasse amparar o coração. A sala, até então tranquila, pareceu inclinar-se levemente, como se o mundo estivesse deslocando-se debaixo de seus pés. Mas então, onde está Henry? Poirot apoiou o queixo sobre a mão, pensativo. Essa, mademoiselle, é a pergunta que determina tudo. E é justamente por isso que eu lhe peço permissão para investigar. Se aceitarmos a hipótese de que o corpo é de outro homem, alguém colocado no seu caminho para que acreditasse na morte de seu noivo, então temos diante de nós não apenas um crime, mas um enigma elaborado com precisão quase artística. Eleanor respirou fundo e, quando ergueu o olhar, havia em seus olhos algo novo. Medo, sim, mas também uma determinação que não existia na noite anterior. Sim, Monsieur Poirot, disse ela. Encontre a verdade, seja qual for. Poirot inclinou a cabeça, satisfeito com a resolução. Então, mademoiselle, o jogo, como dizem, começou. Hercule Poirot iniciou a investigação no dia seguinte, movendo-se por Londres com o cuidado cerimonial que lhe era habitual, como se cada rua, cada esquina enevoada, fosse parte de um quebra-cabeça a ser decifrado com lógica impecável. O primeiro destino foi o local onde o corpo havia sido encontrado, um trecho discreto da margem do Tâmisa, perto de Blackfriars, onde pedras antigas formavam um degrau natural entre a rua e a água. O rio corria com uma lentidão enganosa, carregando folhas, pedaços de madeira e segredos que jamais seriam recuperados. O detetive chegou acompanhado apenas do inspetor Harding, um homem alto, de ombros largos e expressão eternamente fatigada. Harding tinha um respeito silencioso por Poirot. O tipo de respeito já moldado pela constatação de que, por mais que os métodos do belga parecessem excêntricos, seus resultados eram inevitavelmente precisos. Foi aqui, disse Harding, apontando para a área ainda demarcada com alguma fita. Pescadores encontraram o corpo ao amanhecer. A maré baixa deixou tudo exposto. Poirot observou o local por longos segundos, sem se aproximar demais. Seu olhar movia-se como um pincel meticuloso, primeiro as pedras, depois o enquadramento da rua acima e, por fim, a curva lenta do rio. Apoiou a mão no bigode pensativo. Diga-me, Monsieur Harding, o corpo estava de bruços ou de costas? De costas. E as mãos? Uma delas semi-erga, como se tivesse tentado se proteger de algo. Poirot franziu o senho. Proteção ou pose? Harding olhou-o de lado. Pose? Sim, sim, como se alguém quisesse sugerir uma narrativa. Poirot aproximou-se um pouco, mantendo a elegância quase teatral de seus movimentos. Um corpo arrastado até aqui e deixado nesta posição específica não é típico de agressões impulsivas. É o que eu chamo de mise-en-scène. O inspetor suspirou. Cenário para enganar a polícia? Ou para conduzir a investigação numa direção conveniente? Poirot ergueu a cabeça, examinando as pedras úmidas. Veja, monsieur. A superfície está irregular, mas não apresenta marcas claras de arrasto. O corpo não foi trazido pela correnteza,
Tampouco foi puxado até aqui a partir da rua. Logo, Harding completou, relutante. Foi colocado diretamente onde foi encontrado. Exato. O inspetor coçou a nuca desconfortável. Isso complica as coisas. Ao contrário, corrigiu Poirot suave. Simplifica, pois nos diz que o assassino desejava que o corpo fosse notado, e relativamente depressa. Continuaram a inspeção por alguns minutos e Poirot recolheu 2 detalhes que chamaram sua atenção. Um fragmento de tecido escuro preso entre 2 pedras e uma marca de sola particularmente fina, típica de calçados caros, impressa na lama. Harding, ao vê-lo examinar o fragmento de tecido, perguntou: "O do morto?" Poirot balançou a cabeça. Demasiado pequeno para afirmar, mas não combina com o paletó descrito no relatório. E observe o fio, não é de uso comum. Isso tem algum significado? Tudo tem significado, monsieur. A questão é descobrir qual. Deixando as margens do rio, Poirot dirigiu-se ao apartamento de Henry Bracknell, acompanhado agora apenas de seus próprios pensamentos. O prédio era elegante, situado numa rua arborizada, e guardava o tipo de silêncio respeitável que sugere inquilinos discretos. O síndico, um homem de meia-idade com modos educados, recebeu Poirot com alguma hesitação, como se não estivesse acostumado a visitas investigativas de figuras ilustres. Conduziu-o até o apartamento e informou que nada fora retirado desde o desaparecimento. Poirot entrou, caminhando devagar. O ambiente era asseado, organizado, claramente arrumado por um homem metódico. Havia livros dispostos com precisão milimétrica, correspondências empilhadas e uma pequena escrivaninha onde repousava um tinteiro ainda cheio. Uma vida interrompida, mas não desordenada. Foi na sala, porém, que Poirot encontrou o que mais lhe interessava. Um porta-chapéus cuja base estava deslocada alguns centímetros do lugar original, deixando um minúsculo arranhão no assoalho. Era quase imperceptível e exatamente por isso chamava a atenção. Poirot ajoelhou-se levemente, examinando a marca. — "Ah! — murmurou com satisfação discreta. — Alguém movimentou isto? Recentemente. O síndico abriu a boca para perguntar algo, mas Poirot ergueu um dedo, pedindo silêncio. Segurou a base do porta-chapéus, girou-a com cuidado e ouviu um pequeno clique, quase inaudível. Um compartimento oculto se abriu. Lá dentro havia uma única carta, dobrada com precisão, lacrada com cera e endereçada a Henry Bracknell, sem remetente. Poirot pegou o envelope com extremo cuidado, como se tocasse numa peça de cristal. — Sim, sussurrou o detetive. Agora começamos a entender. Quando Hercule Poirot deixou o edifício de apartamentos de Henry Bracknell, a carta lacrada repousava em seu bolso interno como um segredo impaciente. A chuva fina que começara a cair transformava a rua numa sucessão de reflexos cinzentos, e o detetive caminhava com a expressão de quem carrega, não apenas um enigma, mas a sutil inquietação de que a verdade poderia ser mais incômoda do que o esperado. Eleanor Marsh aguardava em sua casa conforme instrução dada por Poirot anteriormente. Não com ansiedade. Essa já havia se tornado um estado permanente desde o desaparecimento de Henry, mas com uma sensação estranha, quase febril, de que algo estava por vir. Ela tentou, sem êxito, ocupar-se com leituras. Tentou, igualmente sem sucesso, organizar documentos que não precisavam realmente de organização. O som da campainha a fez sobressaltar-se de forma quase infantil. A governanta conduziu Poirot à sala principal e Eleanor levantou-se imediatamente, cruzando o cômodo com passos rápidos.
O senhor encontrou alguma coisa? Perguntou ela sem cerimônia. Poirot inclinou a cabeça, observando a pressa nas palavras da jovem. Encontrei algo, mademoiselle. Não sei ainda se é o que deseja encontrar. Ela enrubesceu. Eu só quero a verdade, monsieur, seja ela qual for. Sim, murmurou ele. Mas devo perguntar, a senhorita tem certeza disso? Às vezes a verdade é tão difícil de aceitar quanto a mentira que desejamos acreditar. Eleanor recuou um passo, como se a observação tivesse tocado uma região ainda sensível demais. Poirot, então, retirou a carta do bolso. Esta, mademoiselle, estava escondida no apartamento de Henry Bracknell, num compartimento secreto, habilmente dissimulado. Os olhos de Eleanor se arregalaram. Henry tinha segredos? Todos temos. Poirot sorriu de forma branda. Mas o importante aqui não é o segredo, e sim o motivo. Ele estendeu o envelope à jovem, que o pegou com mãos tensas. A cera vermelha estava intacta, o papel firme, com um perfume discreto de algo indefinido. Talvez madeira, talvez fumaça, talvez viagens. Posso abrir? Perguntou ela. Poirot fez um gesto afirmativo. Eleanor rompeu o lacre com extremo cuidado, como se temesse que qualquer movimento indevido pudesse destruir algo valioso. Desdobrou o papel lentamente. Seus olhos deslizaram pelas primeiras linhas. E então seu rosto empalideceu. O silêncio que se seguiu não era o silêncio vazio da ignorância, mas o silêncio denso de quem acaba de reconhecer algo que não queria ver. Mademoiselle? Disse Poirot gentilmente. O que diz a carta? Eleanor demorou alguns segundos para conseguir responder. Quando falou, sua voz soou quase como um sussurro. É um aviso. Ou, não sei, é estranho. Não está assinada e fala de perigo. Perigo para quem? Para Henry. Ela levou uma das mãos ao peito inconscientemente. Monsieur Poirot, a carta diz que ele estava sendo seguido, que devia evitar certas pessoas, certos lugares. Há uma frase aqui sim que não entendo. Poirot aproximou-se. Qual frase? Eleanor apontou para uma linha no papel. O erro não está no que você teme perder, mas no que já perdeu sem perceber. Poirot franziu o senho, lentamente. Interessante. Muito interessante. Eleanor continuou. E mais, a carta menciona um encontro marcado para o dia em que Henry desapareceu. No lugar onde tudo começou, diz aqui. E a senhorita sabe que lugar é esse? Eleanor hesitou. Sim, era o Jardim de Kew. Henry e eu nos conhecemos lá. Poirot fechou os olhos como se estivesse encaixando peças mentais em uma ordem nova e reveladora. Então, mademoiselle, temos o que eu chamo de ponto de convergência emocional. Algo que o assassino, se é que há assassino, certamente conhecia. Um encontro, uma ameaça, um corpo que talvez não seja o de Henry. E agora, uma carta. Eleanor inspirou profundamente. Monsieur Poirot, o senhor acha que Henry está vivo? O detetive abriu os olhos devagar e seu olhar continha uma gravidade que Eleanor não esperava. Eu acho, mademoiselle, que Henry Bracknell não desapareceu por acaso. E mais, começo a suspeitar que ele não é apenas vítima, mas participante, ainda que involuntário, de algo consideravelmente maior do que imaginamos. Eleanor sufocou um arrepio. Poirot então levantou-se, ajustando o bigode com os dedos. É hora de visitarmos Kew. O Jardim Botânico de Kew, com seus caminhos sinuosos e estufas grandiosas, possuía naquele fim de tarde uma serenidade quase enganosa. As folhas agitavam-se com um vento discreto, como se comentassem entre si a chegada de Hercule Poirot
E da senhorita Eleanor Marsh. O detetive caminhava com passos curtos e medidos, observando não apenas a paisagem, mas também o modo como Eleanor, ao entrar ali, parecia carregar outro tipo de peso, o peso das memórias. Foi aqui mesmo, disse ela, detendo-se diante de um banco de ferro trabalhado. Nesse banco, Henry estava lendo um livro e eu deixei cair minha bolsa sem querer. Foi o começo de tudo. Poirot inclinou ligeiramente a cabeça, como quem aprecia um detalhe importante. O acaso, mademoiselle, é frequentemente o disfarce escolhido pelo destino. Ele percorreu o banco com o olhar, observando o desgaste da tinta, a leve curvatura da estrutura e o fato de que alguém, muito recentemente, havia recolocado a madeira com parafusos novos. Um detalhe fácil de ignorar, mas impossível para Poirot. Alguém esteve aqui, murmurou ele, tocando os parafusos. E não faz muito tempo. Eleanor franziu o senho. Mas por quê? Isso, mademoiselle, é o que vamos descobrir. O detetive contornou o banco, aproximou-se da cerca viva atrás dele e, com a ponta da bengala, afastou alguns ramos. O gesto revelou um pequeno envelope, quase camuflado entre as folhas, fixado por um espinho que parecia ter sido escolhido com propósito claro. Eleanor levou a mão à boca. Meu Deus! Henry deixou isso? Poirot retirou o envelope com extremo cuidado, verificando o lacre simples, sem cera desta vez. Abriu-o com a ponta de uma pequena faca de bolso e revelou um bilhete curto, escrito de maneira apressada. A caligrafia não tinha o traço elegante que Eleanor reconheceria, mas continha uma semelhança perturbadora. O bilhete dizia: Não confie no que vir. Não confie no que disserem. Estou sendo seguido. Se algo acontecer comigo, procure a verdade onde o silêncio guarda aquilo que não deveria existir. Poirot releu a frase lentamente. O silêncio guarda aquilo que não deveria existir, repetiu pensativo. Uma escolha muito peculiar de palavras. Eleanor sentou-se no banco, a respiração trêmula. Monsieur Poirot. Isso confirma que Henry estava com medo. Ele tentou avisar. Não foi um desaparecimento acidental. Poirot colocou a mão em seu ombro, num gesto breve, mas firme. Mademoiselle, ainda não devemos tirar conclusões precipitadas. Um bilhete pode dizer muito, mas também pode ser uma peça plantada com o fim de nos confundir. Mas só ele saberia desse lugar, insistiu ela. Só nós dois conhecíamos esse banco, essa história, esse ponto exato. Ah, murmurou Poirot com um brilho no olhar. Aí está precisamente o problema. Eleanor ergueu o olhar, confusa. O verdadeiro assassino, ou manipulador, seja qual for o caso, parece saber demais sobre a senhorita e sobre Henry. Demais. Informação íntima, pessoal, emocional. Poirot tocou o envelope. Informação que não deveria estar ao alcance de ninguém. O vento soprou mais forte, como se o jardim inteiro tivesse escutado as palavras do detetive. Mas há algo mais, continuou Poirot. O bilhete não parece ter sido escrito por alguém fugindo às pressas. Há hesitações demais, um estilo imitativo, como se alguém tentasse, deliberadamente, parecer Henry Bracknell. Eleanor empalideceu, lentamente. Quer dizer que alguém está tentando manipular tudo ao redor? Poirot endireitou-se, voltando a caminhar ao redor do banco, examinando cada detalhe, cada folha caída. Sim, mademoiselle. E quem quer que seja, não apenas deseja que acreditemos na morte de Henry, como também deseja que a senhorita se sinta conduzida a certas conclusões. Ele se deteve subitamente. Veja. Ajoelhou-se diante da base do banco
e levantou um pequeno pedaço de metal preso ao parafuso recém-colocado. Era parte de uma etiqueta, dessas usadas para identificar equipamentos de jardinagem, mas este fragmento trazia apenas um símbolo, uma letra B, elegantemente gravada. B? Isso significa alguma coisa para a senhorita? Eleanor piscou confusa. B. de Bracknell? Talvez, disse Poirot, levantando-se. Ou talvez de algo ou alguém que deseja parecer Bracknell. O detetive olhou ao redor com a expressão de quem acaba de perceber a primeira fresta de um grande mecanismo. Mademoiselle, este não é mais um caso de desaparecimento. É um caso de substituição. Eleanor levantou-se rapidamente. Substituição? O que o senhor quer dizer? Poirot voltou-se para ela com uma seriedade sombria. Quero dizer, mademoiselle, que alguém está se passando por Henry Bracknell. Ou pior, alguém está usando sua identidade como peça central de um plano que ainda não compreendemos. O jardim, até então tranquilo, parecia agora esconder sombras mais densas. Poirot guardou o bilhete no bolso interno. E o próximo passo, disse ele, é descobrir quem está manipulado o tabuleiro e por quê. Os dias que se seguiram ao encontro em Kew trouxeram uma sucessão de pequenos impasses, o tipo de obstáculos que parecem meramente circunstanciais à primeira vista, mas que, quando observados com a precisão característica de Hercule Poirot, revelam-se peças cuidadosamente dispostas para desviar a investigação. O primeiro deles surgiu já na manhã seguinte, quando o inspetor Harding apresentou a Poirot um relatório atualizado sobre o corpo encontrado no Tâmisa. O departamento recebeu novas informações, anunciou ele, entregando um envelope pardo. Uma testemunha surgiu. Alega ter visto o homem na noite anterior ao achado. Poirot ergueu uma sobrancelha. Ah? E que diz essa testemunha tão pontual? Que o homem, supostamente Henry Bracknell, estava discutindo com alguém perto da ponte de Southwark. Poirot abriu o envelope, leu o depoimento e apertou os lábios de maneira quase imperceptível. Interessante. A testemunha descreve Henry Bracknell com detalhes que não constam em nenhum jornal, sim? Altura, modo de andar, a cicatriz na sobrancelha direita. Exatamente, disse Harding. O que faz parecer um relato genuíno. Poirot balançou a cabeça. Ou extremamente bem informado. Harding suspirou. Monsieur Poirot, não podemos descartar essa linha de investigação. Não, jamais descartar, assentiu Poirot. Mas também não devemos aceitar tudo o que nos entregam com tanta conveniência. Esta testemunha surge precisamente no momento em que nossa investigação se aproxima de uma verdade mais profunda. Isso, para mim, é, como dizem vocês ingleses, suspeito. O segundo obstáculo se apresentou na forma de um telegrama enviado a Eleanor Marsh. A mensagem dizia: pare de procurá-lo, algumas verdades são fatais. Sem assinatura, sem origem confiável. Apenas aquelas palavras geladas. Eleanor levou o bilhete a Poirot imediatamente. Estão tentando me assustar, disse ela com a voz instável. Querem que eu abandone tudo. Poirot leu a mensagem com um olhar calmo. Calmo até demais, na opinião de Eleanor. Sim, querem. E isso significa, mademoiselle, que estamos nos aproximando da verdade. Ela inspirou fundo, buscando coragem. Mas por quê? O que Henry sabia? Quem está por trás disso? Poirot caminhou alguns passos pela sala, as mãos cruzadas nas costas. Os obstáculos começam a formar um padrão, mademoiselle. O corpo falso, a carta oculta, o bilhete em Kew, o depósito de informações excessivamente precisas da testemunha.
Tudo isso sugere que alguém está orquestrando um drama cuidadosamente composto. Ele virou-se para ela. Alguém deseja controlar a narrativa. Eleanor apertou os lábios. Mas por quê? O que ganhariam falsificando a morte de Henry? Poirot levantou um dedo. Ah, a pergunta certa, mas ainda não temos dados suficientes. O terceiro obstáculo surgiu na própria residência de Henry. Ao retornar ao apartamento para buscar mais pistas, Poirot encontrou a porta semi-aberta. Um detalhe alarmante para alguém tão meticuloso quanto o detetive. Harding acompanhava-o e ambos entraram com cautela. Dentro, o salão estava estranhamente arrumado demais. Os livros, antes perfeitamente alinhados, agora exibiam uma ordem quase artificial. As correspondências, antes empilhadas, estavam separadas por datas, e a escrivaninha, outrora marcada pelo uso diário de Henry, agora parecia intocada, como se jamais tivesse abrigado suas horas de trabalho. Alguém esteve aqui? Disse Harding, desnecessariamente. Poirot respirou devagar. Alguém esteve aqui e quis que notássemos. No entanto, ao examinar a escrivaninha com maior atenção, Poirot percebeu algo crucial. A gaveta inferior esquerda estava levemente desalinhada, quase imperceptível, mas não o suficiente para enganá-lo. Ele abriu-a com cuidado. Vazia. Completamente vazia. Antes, murmurou ele, havia papéis aqui. Muitos papéis. Harding aproximou-se. Acha que foram roubados? Não, monsieur. Poirot levantou-se devagar. Foram retirados com propósito, não para esconder seu conteúdo, mas para sugerir que havia algo extremamente importante neles. Mas havia? Poirot sorriu de canto. Esse é justamente o ponto. Talvez sim, talvez não. O que importa é que alguém deseja confundir, distrair, criar caminhos que pareçam pistas, mas são apenas ilusões. Eleanor, que observava tudo com crescente inquietação, murmurou. Então, estamos lidando com um inimigo inteligente. Poirot virou-se, o olhar grave. Não apenas inteligente, mademoiselle, mas alguém que conhece profundamente Henry Bracknell. Alguém que sabia que a senhorita identificaria o corpo, mesmo que errado. Alguém que sabe onde vocês se conheceram. Alguém que conhece os hábitos dele, sua rotina, sua casa. Alguém que deseja manipular sua percepção. E então acrescentou, em voz baixa, e quando a percepção é manipulada, todo o resto se torna perigoso. Na manhã seguinte, Hercule Poirot retornou ao Instituto Médico Legal com uma expressão que combinava discreta solenidade e uma pontada de antecipação, como se carregasse em mente uma hipótese que esperava, pacientemente, confirmar. Ele havia solicitado ao legista uma revisão dos relatórios originais, bem como acesso ao corpo não identificado. O pedido, vindo de quem vinha, não foi recusado. O Dr. Mallory, um homem de meia idade, de voz baixa e olhos cansados, recebeu-o com cortesia profissional. Monsieur Poirot, não esperávamos revê-lo tão cedo. O relatório inicial foi conclusivo. A identificação feita pela senhorita Marsh foi considerada suficiente pela polícia. Poirot sorriu de modo gentil, mas seu olhar dizia algo mais incisivo. Sim, doutor, mas a identificação humana é uma coisa muito, como direi, emocional. E a emoção, quando ferida, pode ser uma lente extremamente distorcida. Mallory fez um gesto para que o acompanhasse ao interior da sala refrigerada. Pois bem, o corpo permanece como encontrado. Nenhuma modificação foi realizada desde a autópsia preliminar. Entraram no ambiente frio, onde o silêncio era tão espesso quanto o ar gelado. O doutor puxou a maca metálica.
O corpo foi revelado com o cuidado habitual, mas desta vez sob o olhar atento de Poirot, que examinava cada centímetro com um escrutínio quase clínico. Diga-me, doutor, começou ele cruzando as mãos atrás das costas. Qual foi a causa da morte? Traumatismo craniano, compatível com uma queda violenta ou agressão com objeto contundente. E quanto ao tempo estimado? O suficiente para coincidir com o período do desaparecimento do Sr. Bracknell. Poirot inclinou o corpo, observando a mandíbula do morto. Haveria razão para alguém confundir este homem com Henry Bracknell se examinasse apenas rapidamente? Mallory assentiu. Sim, alguns traços gerais são semelhantes. Estrutura facial, porte físico. Mas qualquer pessoa que conhecesse bem o Sr. Bracknell perceberia diferenças sutis. Poirot suspirou com leveza, como quem encontra dentro da constatação alheia a confirmação de um pressentimento. Ah, então minha pequena dúvida cresce e toma forma. Doutor, permita-me perguntar: há marcas nos pulsos ou nos tornozelos? Algo que sugira contenção. O legista arqueou as sobrancelhas e puxou o lençol para mostrar os membros. De fato, marcas arroxeadas circundavam discretamente os tornozelos, não profundas, mas claras o suficiente para quem soubesse o que procurar. Curioso, murmurou Mallory. Não notei isso na primeira análise. Poirot aproximou-se mais, examinando as marcas. Alguém amarrou este homem, declarou com tom firme, porém controlado. E depois, posicionou o corpo de modo a sugerir uma morte acidental ou violenta, conforme sua conveniência. Mallory coçou o queixo, surpreso. Mas por quê? Poirot, com seu habitual ar professoral, respondeu. Para criar a ilusão da morte de Henry Bracknell. O senhor acredita que este homem não é Henry? Sim, doutor. E acredito mais ainda que a morte deste pobre desconhecido foi arquitetada para convencer uma única pessoa, Eleanor Marsh. O legista respirou fundo. Isso é perturbador. Sim, mas não o bastante, temo. Poirot pediu permissão para examinar os efeitos pessoais do corpo, uma pequena caixa metálica contendo itens recolhidos da vítima. Ali havia uma chave simples, algumas moedas e um pedaço de papel dobrado. Ao abrir o papel, Poirot deparou-se com algo inesperado. Um ingresso antigo, amarelado pelo tempo, para uma peça teatral apresentada anos antes, no Lyceum Theatre. O ingresso estava rasgado na borda, mas continha uma anotação a lápis. B. 1915. Entrada dos fundos. Poirot franziu o senho. B novamente? Murmurou. E um teatro? O legista inclinou-se para ver. O senhor acha que isso é importante? Poirot sorriu devagar. Aquele sorriso característico que surgia quando uma peça aparentemente aleatória começava a se encaixar em seu mosaico. Dr. Mallory, neste caso, tudo é importante. Nada está onde está por acaso. Guardou o ingresso e retomou o casaco. Agora, disse ele, preciso ter uma conversa muito sensível com Eleanor Marsh, pois chegamos ao ponto, doutor, em que devo perguntar a ela não quem era Henry Bracknell, mas quem ela pensava que Henry era. Mallory arregalou os olhos. Está sugerindo que... Sim, Poirot ajustou o bigode. Que o homem que Eleanor amava talvez não fosse exatamente quem afirmava ser. E com isso, deixou o instituto, carregando consigo não apenas a prova de que o corpo era falso, mas o primeiro traço de uma revelação muito mais profunda e potencialmente devastadora. Quando Hercule Poirot chegou à casa de Eleanor Marsh naquela tarde, o céu londrino havia assumido um tom metálico, pesado, como se pressentisse que verdades incômodas estavam prestes a ser pronunciadas. A jovem aguardava na sala de visitas, sentada rigidamente à beira de uma poltrona,
Não com a ansiedade impaciente dos primeiros dias, mas com aquele tipo de tensão silenciosa que antecede uma revelação inevitável. Poirot entrou sem pressa, depositando o chapéu e as luvas sobre a mesa lateral. Ele observou Eleanor com a gentileza de quem está prestes a pedir algo doloroso. Mademoiselle, começou ele, preciso que esteja preparada para uma conversa difícil. Eleanor engoliu em seco. O senhor encontrou algo mais sobre o corpo? Sim, e sobre o homem que se fazia passar por Henry Bracknell. O silêncio que se instalou era tão completo que até o relógio de pêndulo pareceu hesitar antes de continuar sua marcha. Poirot sentou-se à frente dela, unindo as pontas dos dedos. Antes de prosseguirmos, preciso perguntar, o que a senhorita realmente sabia sobre Henry? Eleanor piscou, claramente confusa. O que eu sabia? Ora, nós estávamos noivos. Eu sabia de sua vida, seu trabalho, suas leituras, seus hábitos. Ele era reservado, sim, mas isso não é incomum. Reservado? Repetiu Poirot. E nunca lhe apresentou amigos íntimos, parentes próximos, colegas frequentes. Eleanor hesitou. Pequeno, mas suficiente para que Poirot percebesse. Havia colegas de trabalho, respondeu ela, mas ele raramente os mencionava. Quanto à família, dizia que viviam no interior e que a relação era distante. Poirot inclinou a cabeça com pena. Pena real, profunda, quase paternal. Mademoiselle, Henry Bracknell nunca existiu. Eleanor empalideceu tão rapidamente que Poirot temeu que ela desmaiasse. Mas a jovem manteve-se firme, apenas apertando com força os braços da poltrona. Não, isso é impossível. Eu convivi com ele. Eu o conheci. Poirot levantou uma mão delicadamente. Conheceu alguém, sim, mas não o verdadeiro Henry Bracknell. Ele retirou do bolso o ingresso antigo encontrado com o corpo falso. Veja isto, um ingresso para uma peça de teatro com uma anotação. B, 19h15, entrada dos fundos. Eleanor franziu a testa sem entender. B. Como Bracknell? Talvez, respondeu Poirot, mas não necessariamente. O importante é onde este ingresso foi encontrado, nos pertences do corpo que supostamente seria Henry. Porém, mademoiselle, descobri no Instituto Médico Legal que esse ingresso é de anos atrás, muito antes da época em que o seu noivo, ou aquele que afirmava ser, entrou em sua vida. Eleanor levou a mão aos lábios. Quer dizer que esse homem tinha uma vida anterior. Uma vida anterior, um nome anterior e, muito possivelmente, um propósito anterior que nada tinha a ver com a senhorita. Poirot prosseguiu com suavidade grave. O verdadeiro Henry Bracknell, o dono do apartamento, da correspondência, das contas bancárias, não foi encontrado. E tampouco há registros confiáveis de sua presença nos últimos meses. Então, sussurrou ela, o homem que eu amava assumiu o nome de outra pessoa? Poirot assentiu. Sim, alguém tomou emprestada a identidade de Henry Bracknell. Alguém que desejava desaparecer em plena vista, vivendo sob um nome respeitável, com um passado cuidadosamente construído. Eleanor olhou para o chão, como se buscasse nele uma âncora contra a vertigem da revelação. Mas por quê? Por que faria isso? Poirot recostou-se, observando-a com compaixão. Pode haver muitos motivos para alguém adotar outra identidade. Fugir de inimigos, escapar de dívidas, esconder um crime, ou talvez participar de algo maior, que ainda não compreendemos. Ele tirou do bolso outro item, o envelope encontrado no compartimento secreto do apartamento. A carta anônima que avisava Henry de perigo, lembra-se? Não dizia que ele seria perseguido por causa de algo que fez, mas sim
por algo que já perdera sem perceber. Isso, mademoiselle, é profundamente significativo. Não entendo. Não ainda, respondeu Poirot. Mas estamos chegando perto. E para isso, preciso que responda mais uma pergunta. Eleanor ergueu o olhar, olhos cheios de dor, mas também de determinação. Pergunte. Poirot inclinou-se ligeiramente para a frente. Durante todo o seu relacionamento, houve algum momento, por menor que fosse, em que Henry, ou o homem que usava esse nome, agiu como se estivesse vigiando alguém, evitando certos lugares? Ou, mais importante, alguém demonstrou interesse excessivo em vocês como casal? Eleanor abriu a boca para responder, mas uma súbita expressão de reconhecimento, quase de horror, tomou seu rosto. Poirot percebeu no mesmo instante. Ah, murmurou ele com gravidade contida. Vejo que a senhorita se lembrou de algo. Eleanor levou a mão ao peito. Sim, Monsieur Poirot, havia alguém. Poirot fechou os olhos como quem reconhece finalmente o contorno de uma verdade antes nebulosa. Muito bem, mademoiselle. Agora podemos começar a reconstruir o crime. A sala de visitas parecia menor naquela noite, como se as paredes, testemunhas silenciosas de tantas incertezas, esperassem, junto de Eleanor, pela revelação final. A lareira ardia baixo, espalhando sombras que dançavam sobre as cortinas de linho. Hercule Poirot permanecia de pé, as mãos cruzadas atrás das costas, o bigode impecável como sempre, mas os olhos mais graves do que Eleanor jamais o vira. Mademoiselle, começou ele, a senhorita mencionou alguém, uma pessoa que demonstrava interesse excessivo. Eleanor respirou fundo, como se reunir forças fosse, naquele instante, uma tarefa monumental. Sim, disse ela. Um homem. Um conhecido de Henry. Pelo menos, era assim que Henry o descrevia. Poirot inclinou a cabeça, convidando-a a continuar. Ele apareceu, talvez, 2, 3 vezes. No começo achei coincidência, mas depois percebi que ele sempre surgia quando Henry e eu estávamos no mesmo lugar, no museu, em um café, até na rua certa noite. Henry disse que era apenas um conhecido antigo. O nome dele era Blake. Poirot fechou os olhos por um instante. Havia esperado exatamente esse nome, ou, ao menos, algo que começasse com B. Então, finalmente chegamos à origem do jogo. Jogo? Repetiu a jovem com a voz baixa. Sim, mademoiselle. Um jogo perigoso entre 2 homens, 2 cúmplices, talvez rivais, e a senhorita, sem perceber, foi colocada no centro de tudo. Poirot sentou-se, e o silêncio que antecedeu suas palavras parecia conter a respiração do próprio ambiente. O homem que a senhorita conheceu como Henry Bracknell não era o verdadeiro Henry. Isso já está claro. Ele assumiu o nome, o endereço e parte da vida deste outro homem porque precisava de uma identidade limpa, sólida, respeitável. Mas por quê? Poirot respirou profundamente. Porque ele estava envolvido numa operação clandestina e o Sr. Blake, esse conhecido, estava envolvido também. Os 2 atuavam em conjunto, mas algo mudou entre eles. Talvez disputassem o mesmo objetivo, ou talvez um deles tenha traído o outro. Seja como for, Blake descobriu a nova identidade de seu parceiro e decidiu virar o jogo. Eleanor levou a mão à boca, horrorizada. O corpo... Sim, Poirot assentiu. O corpo encontrado no Tâmisa era um homem completamente alheio à história, um desconhecido. Alguém que Blake, ou um terceiro envolvido, matou e colocou ali de maneira calculada, sabendo que a senhorita seria chamada para identificá-lo. E contava com a dor, com a comoção,
com a cegueira emocional. Era um plano cruel, mas brilhante. Mas, por que me envolver? Por que me fazer acreditar que Henry estava morto? Porque, mademoiselle, Poirot inclinou-se levemente para ela. A senhorita era o único elo emocional que seu Henry tinha nesta identidade falsa. O único ponto fraco. Quem quer que estivesse caçando o homem que usava o nome de Henry sabia que ele jamais colocaria a senhorita em perigo deliberado. Portanto, se a senhorita acreditasse que ele estava morto, ele realmente estaria desaparecido, invisível, apagado do tabuleiro. Eleanor sentiu um frio percorrer-lhe as costas. Então, ele me escondeu, usou-me como proteção? Como escudo emocional, sim. Poirot suspirou pesaroso, mas também porque confiava que a senhorita seria capaz de aceitar sua morte aparente. Ele acreditava estar protegendo-a. E talvez estivesse, pois se a senhorita soubesse mais, se estivesse mais envolvida, poderia ter sido alvo de Blake também. A jovem permaneceu imóvel, olhando para as próprias mãos, como se nelas lesse uma verdade dolorosa demais. E Henry? Onde está? Poirot levantou-se e caminhou até a janela. A noite, lá fora, parecia feita de um negro espesso, quase sólido. Vivo, respondeu ele com a serenidade de quem analisou todas as alternativas. Fugiu antes que Blake pudesse encontrá-lo. Recebeu a carta que avisava do perigo, possivelmente enviada por alguém dentro da organização, alguém que ainda lhe era fiel, e desapareceu para não comprometer a senhorita. Ele fugiu sem se despedir de mim? O amor, mademoiselle, respondeu Poirot com melancolia, às vezes exige sacrifícios que o coração humano não compreende. Eleanor fechou os olhos e 2 lágrimas discretas escorreram. Poirot deixou que o silêncio se instalasse antes de concluir. O caso está resolvido. A morte era falsa, a identidade roubada, o noivo, fugitivo, e o assassino encurralado por suas próprias manipulações. Ele voltou-se para ela com uma expressão sincera. Mas a pergunta final, mademoiselle, não é sobre Henry Bracknell, nem sobre o homem que usava esse nome. A pergunta é, quer procurá-lo? Eleanor respirou profundamente. Quando abriu os olhos, havia neles uma força nova, não isenta de dor, mas marcada por algo mais profundo. Não, respondeu ela. Quem quer que ele fosse, já se perdeu para mim. Poirot inclinou-se numa reverência respeitosa. Então, mademoiselle, a verdade lhe pertence. E como acontece em tantos mistérios da vida, o fim não trouxe consolo absoluto, mas trouxe clareza. E para Poirot, a clareza é sempre a forma mais preciosa de justiça.